Fala, minha gente, bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pastor Silas Malafaia falando sobre o crente e a política. Vamos ver onde a gente vai parar. Para vocês, eu vou dar uma pincelada. Opa! A contribuição do cristianismo e da reforma protestante para o mundo e principalmente o Ocidente. Lá vamos nós! Parece aquele papo do Saião com Franklin Ferreira e aquele papo do Saião com Jonas Madureira. Ai. Se você não viu esses reacts, dá uma olhadinha lá, mas vejo um grande passado pela frente. Aí você vai dizer se a religião se mistura com a política e agora eu vou acabar com esses caras. Vou mostrar para você. Já que eles querem dizer que nós somos religião, eu vou te mostrar que isso é falácia. Você não é religião? Finalmente estamos chegando em um acordo, porque eu também, do meu ponto de vista, na minha opinião, eu também acho que o que você faz não é bem religião, senão uso da religião para determinados fins muito conectados ao modo de organizar negócios capitalistas. Mas vamos ver se é nesse sentido que você vai dizer que é uma falácia falar que você não é religião. E é falácia porque crenças e valores de uma pessoa não podem ser descartados porque são religiosos. Põe aí na... Eu concordo. Crenças e valores de pessoas não podem ser descartados pelo fato de serem religiosos. Mas caso essas crenças e valores atentem contra a vida de pessoas, aí elas começam a se tornar um problema sério. E por outro lado, um determinado grupo religioso, apesar de ter suas crenças e valores, não pode impor suas crenças e valores sobre os demais sem qualquer espaço de debate. Ambiente público, laico, naquele em qual a religião não seja o fator determinante para a nossa troca de ideia. Que a gente encontre outros instrumentos, dinâmicas e mecanismos para poder conviver em sociedade. Mas eu não entendi como essa segunda afirmação sobre valores das pessoas pode, de alguma maneira, conectar com a primeira, que você não seria religioso, não seria religião. Não entendi muito bem onde está indo esse papo. Mas parece que teremos slides, então vamos ver. Tela. Eu vou botar na tela que é para você ler. Da Atena. A contribuição do cristianismo e da reforma protestante, principalmente para o Ocidente e para o mundo. Realmente vai ser aquele papo de maluco. Tira a tela. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. Chegou como esse cristianismo aqui nas Américas, por exemplo? Ele veio por pessoas de bom coração, que vieram transmitir a sua mensagem, clamando paz, amor, justiça? Ou será que ele chegou nessa birosca desse continente cometendo um genocídio de povos originários? Como diz um filósofo que eu gosto bastante, Aníbal Quijano, um filósofo, na verdade um cientista social peruano, ele fala que as ideias não se tornam hegemônicas só porque são boas ideias, senão porque muitas vezes elas chegam com canhões. Eu acho que o mesmo a gente poderia aplicar aqui para a questão religiosa. A nossa religião, Mala, eu que sou crente, você que é crente, mas eu que não sou pastor e você que é pastor, a gente tem uma religiosidade que chegou na pancada, que encontrou suas raízes cristãs na pancada. E, aliás, até hoje tenta se valer muitas vezes na pancada, passando por cima, atropelando a vida das pessoas. E assim, o fato do cristianismo ser uma principal tradição no mundo que você está chamando de ocidental, e tem vários problemas que a gente poderia utilizar nessa definição, ou problematizar ela para a gente entender do que a gente está falando, ela não é bem por causa só de um cristianismo mágico, puro, simples, de valores aleatórios. Tem um processo histórico violento de conflitos e disputas que a gente deveria dar uma olhadinha também. Ver como se constituiu um tipo específico de cristianismo, como ele se desenvolveu, e que é distinto de outras experiências cristãs de outros territórios. E assim,
principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas? Eu acho que você esqueceu de um fator chamado colonização, que é o processo de expansão bélico e colonizador a partir do século XV na Europa, deflagrou o que a gente chama aí de modernidade. De acordo com Henrique Dussel, é curioso falar sobre uma primeira modernidade a partir do século XVI, e a gente falar daí sobre uma modernidade madura a partir do século XVIII, mais ou menos. E tudo isso começando pelo processo de colonização. Tanto que tem um livro do Dussel que fica a dica, eu vou colocar aqui na descrição, 1492, O Encobrimento do Outro, que é um livro que ele publicou em 94, mas são palestras que ele deu a partir de 92, comemorando, ou celebrando, ou rememorando os 500 anos desde a invasão dos europeus aqui. E aí ele dá uma aula pra gente de compreender qual que é o fator determinante para a modernidade e para isso que você está chamando de mundo ocidental. E não é a religião, e sim esse processo violento de colonização e exploração, tá? Mas aí fica a dica. E fica a dica também o meu curso Filosofia Latino-Americana, que tá aqui na descrição, que a gente fala um pouquinho disso aí também, em termos gerais, e é bem bacana. A influência cristã permeia todos os aspectos da vida desses continentes. Adivinha por quê? Que papo é esse? A formação das Américas e da Europa veio com o cristianismo. Que papo é esse? Chama-se violência, genocídio, colonização. É esse o papo. Troca a tela. Opa! Vem do cristianismo. Não vem dos esquerdopatas, não. Não vem dos comunistas, não. Vem do cristianismo. A proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, da mulher, do idoso, casamento e a vida em família. Outras religiões, outras culturas, outras tradições jamais tiveram preocupação com a vida, com os direitos humanos, valorização da criança, mulher, idoso, casamento, nada disso, nem com família. É exclusivamente do cristianismo. Antes do cristianismo, as pessoas nem se encontravam por aí, não se organizavam por comunidades, eram indivíduos que não se reconheciam enquanto seres humanos. Eles iam trombando e rolavam qualquer coisa e as pessoas nasciam pelo choque de umas com as outras. Elas se chocavam e surgia um novo grupo. Elas se chocavam e surgia uma nova comunidade que começava a defender a vida dessa comunidade, se organizar, dividir o trabalho, pensar, criar valores, né? Isso aí é uma garganta, né? Aquela gargantada pra dizer, nem os esquerdopatas, olha que maluquice, né? Ele tá discutindo um negócio como se fosse do cristianismo desde sempre, como se no cristianismo não tivessem várias contradições, e ao mesmo tempo que você tem grupos defendendo vidas humanas, você tem grupos querendo destruir as vidas humanas. Vamos pegar o exemplo do cristianismo que chegou nas Américas, já que é isso que interessou no primeiro slide, a primeira tela, põe na tela! A diferença entre Bartolomé de las Casas, que era um bispo, jesuíta, que ficava em Chiapas, no México, aqui na América, no continente ameríndio, ou Abya Yala, caso você queira utilizar, tem outros nomes também, e Ginés de Sepúlveda, que estava na Espanha. Bartolomé de las Casas estava em defesa da vida dos indígenas e denunciando, querendo interromper e criar leis para parar com o processo de exploração, violência, escravização e morte e genocídio dos indígenas. Enquanto Ginés de Sepúlveda defendia o contrário, a manutenção. E ambos discutiam em termos religiosos. Ó que curioso. Era uma disputa teológica, porque era essa linguagem hegemônica e padrão para você poder organizar a vida das pessoas. Um está defendendo e o outro está indo contra. É curioso porque o Ginés de Sepúlveda é conhecido, por exemplo, como o pai do direito internacional moderno, a partir especialmente de sua ideia de guerra justa, que legitima e justifica várias atrocidades até hoje. E olha que curioso, parece que foi o cristianismo que criou isso aí também. Então, a essencialização e essa gargantada que você está fazendo é só apologia de quinta categoria no grito para parecer que você está falando alguma coisa séria. O grito é muito importante nesse processo, porque a gente consegue daí fazer aquela mobilização, né? A galera tá junta, tá animada, provavelmente teve um louvorzão antes, aí você sai gritando, o pessoal vem uhul e tal, e ninguém presta atenção nas besteiras que você está falando. Mas tudo bem, Mala, tamo junto, cara. O negócio é, direitos humanos vocês são contra, porque a gente fala em defesa de direitos humanos, você fala, direitos humanos não, esse pessoal dos direitos humanos, aí de repente o cristianismo criou os direitos humanos. Você precisa se decidir.
E a valorização do trabalho, da criança, da mulher, do idoso, a proteção de leis para que a criança não fosse obrigada a trabalhar desde os 3, 4 anos. Sei lá, que nem John Locke, um excelente protestante, queria, né? Ele até pensava muito bom que a criança começasse a treinar os filhos dos operários desde pequenininho, que era para já se acostumar à superexploração do trabalho. E aí nas carvoarias, nas indústrias, essa parada toda, olha que legal, que bonito. Sabe quem que conseguiu o direito pra mulher, pra criança, pra idoso e tudo mais? A luta das trabalhadoras e dos trabalhadores para que pudessem ter direitos. Uma luta que se concentrou, sabe em qual ala política, da maneira como nós dividimos tradicionalmente? Na esquerda. Sabe quem fez isso aí? Foi na luta de sindicatos, cara. De organizações populares. A esquerda. E sim, muitos desses grupos influenciados pelo cristianismo. Por exemplo, o pessoal da Teologia da Libertação, aqui na América Latina, já que a gente está falando do nosso continente, que participou da criação, por exemplo, de movimentos como o MST, Movimento Sem Terra, como vários sindicatos operários, como várias organizações populares, ONGs até hoje, organizações que a gente tem em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das vidas das pessoas, dos indígenas, em defesa da vida das pessoas. Você acredita, cara? Na esquerda. E cristã. Eu não sei por que você tá dando essa gargantada aí. Mas bora lá. Do cristianismo! Ei, gritaria! Aí eu fico vendo, rapaz, eu tenho que rir. Eu fico vendo essa cambada da esquerda inchar o peito como se fossem os detentores de direitos humanos. Não, nós não somos detentores, defensores. Ao contrário. Quem tá tentando deter os direitos sobre a vida dos seres humanos são os capitalistas. A gente tenta preservar direitos. Bom, vamos lá. Dissidentes têm direitos humanos por causa do cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização da criança, da mulher, do idoso, da família. É cristianismo. Troca a tela. Exatamente, se não tivesse a luta da pastoral da infância, a pastoral o cuidado com a criança e adolescente, o ECA, que às vezes vocês foram tão contra, né, tentando diminuir a maioridade penal, essa parada toda, porque eu tenho memória, eu não me esqueço do que aconteceu em 2013, 2014, 2015, as pautas que vocês levantaram, né, parece que valorização mesmo da criança e tudo mais, ou defender reforma trabalhista, que põe o velho pra trabalhar até não poder se aposentar mais. Olha que cuidado e valorização do idoso, hein, tá de parabéns pelo seu trabalho em defesa da vida humana. Eu tô impressionado, impressionado. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. No Ocidente! Eu acho que eu já contei essa história em outros reacts. E fica a dica de novo de dar uma olhadinha no curso de Filosofia Latino-Americana, porque a gente passa pelo livro em que que eu pude pegar uma boa parte dessas informações e que são muito legais da gente ver e tem referências muito boas, que é o Ética da Libertação na Era da Globalização e da Exclusão, do Henrique Dussel, em que, por exemplo, quando criou a primeira universidade europeia, lá, não sei se você lembra disso, do Carlos Martel, na região da França e tudo mais, tinha na universidade 8 mil exemplares ou 9 mil exemplares, uma coisa assim, com manuscritos e tal, né? Olha, você fica, caramba, quantos manuscritos. Pois é, em Córdoba, na Espanha, numa universidade criada por muçulmanos, no mesmo período, tinham 800 mil manuscritos. 800 mil exemplares. 800. Só que aconteceu uma coisa chamada Guerra de Reconquista, que o pessoal na Península Ibérica chama, e o pessoal acessou essa universidade, por exemplo. Teve outros processos também de migração do Império Bizantino, quando ele cai em Constantinopla, para a chamada Europa Central, e outros acontecimentos que vão rolando e que vão concentrando muito conhecimento em um único território no mundo, que privilegia, de certa maneira, o acesso a determinados conteúdos que potencializam consideravelmente o aprendizado e o desenvolvimento da chamada ciência moderna.
Ao mesmo tempo, você tem a base material e econômica vinda do processo de colonização e exploração. Então, se tem maior universidade num lugar ou no outro, uma mais tradicional, e esses nomes que você está botando aí, Paris, Bolonha, Oxford, Harvard, Yale, Princeton, não sei o que lá, não foi o cristianismo que fez, foi esse processo histórico todo que, sim, de uma tradição cristã bélica, bem canalha e violenta e colonizadora, e que, dada essa conjuntura, se hegemoniza. E aí sim se torna centro do mundo, centro de mercado mundial. E, por sinal, nesse centro de mercado mundial, nesse centro do mundo, nessa nova constituição de mundo moderno globalizado, adivinha em quais territórios estão as maiores universidades? Pois é. Mas hoje em dia tem uns processos estranhos acontecendo aí em outros países no mundo, nas periferias do mundo, que parece que o desenvolvimento tecnológico, científico, tem crescido consideravelmente e em muitos lugares que não são cristãos. Aliás, deixando para trás esse pessoal todo aí, especialmente no âmbito de ciência e tecnologia. Sei lá, joguei aí algum lugar que tem um negócio desse, não sei, uma bandeira vermelha, pá. Paris, Bolonha, Oxford, Harvard, como é que é a outra? Yale. Princeton. Não foi criada por comunista, não. Não! Não foi criada por ideologia de Marx. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Não tinha como ser criado por ideologia de Marx, porque o Marx nasceu no século XIX. E, além disso, ele não propunha criar uma universidade. Ele tinha um outro trabalho teórico. Mas tudo bem, vamos lá, que esse recurso retórico aí foi interessante. De todo jeito, eu acho que a gente podia então seguir o exemplo dessas universidades e dessas grandes produções científicas e ver que entre os autores mais citados está o próprio Marx. E entre o brasileiro mais citado, por exemplo, é o Paulo Freire. Dentro dessas universidades não criadas por ideologia não sei o quê. Olha quem são os principais referenciais, hein? Caraca, mano. Vamos seguir o exemplo desse pessoal crente aí. Vira a tela. Quero agradecer a galera por ter curtido o meu comentário. Ah, querem falar de nós protestantes? Sim. Segura essa daí. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Ou 1492, com a chegada da invasão europeia na Ameríndia. Essa é a tese que a gente trabalha, por exemplo, aqui na América Latina, a partir de uma reconstituição histórica não eurocêntrica, avaliando o que acontece materialmente no processo todo. E aí sim, que dá condições, inclusive, para a própria reforma protestante, que já estava em germe em certas ideias, mobilizações populares e tudo mais, mas para a constituição de um tipo de organização social específica, na qual essa ideologia que está crescendo, os pequenos burgueses, os pequenos burgos que estão surgindo, dentro até dos movimentos de revoltas dos camponeses e tudo mais, se constituir uma sociedade moderna, capitalista, como a gente está conhecendo, e que, sim, a reforma protestante contribuiu muito, especialmente no âmbito ideológico, teve que primeiro ter condições materiais para a reprodução social. E o que garantiu isso foi o processo de colonização que transformou radicalmente a relação da Europa, né? Até então periferia do mundo, com o mundo. Que aí ela passa progressivamente a se tornar um centro econômico, mas baseado no poderio bélico. Então fica a dica aí, são informações importantes para ir trabalhando e não repetindo essas paradinhas aí. Foi a reforma que mudou o status quo do mundo para o sistema medieval, para o sistema moderno, os feudos, os domínios de feudo. Foi a reforma protestante. Como é que religião e política não estão misturados? Troca. Eu queria entender esse salto, mas eu concordo com você. Como é que religião e política não estão misturados? Eu também não entendo, eu também acho que está misturado. E exatamente pela falta de debate a respeito de religião e política que a gente tem isso aí. Fica o pastor gritando presepada e ninguém levanta o dedo para dizer, pastor, porque só o senhor fala. A partir da reforma protestante, se produziu ciência no mundo como nunca. Acabei de falar. Troca. Isso daí eu Tô quase me sentindo numa sketch do Barbichas. gosto. Chama aí os petralhas.
Chama aí os esquerdopatas. Chama aí a cambada de comuna. A escola pública veio da reforma protestante. Se a gente pegar a reforma protestante como marco zero para tudo na história do que aconteceu depois, a gente pode colocar vários eventos e várias instituições que surgem daí. E aí eu teria medo do que você pode acabar incluindo nesse grande globo de exigências boas como efeitos da reforma protestante. Porque agora a gente poderia colocar as instituições terríveis. A indústria da guerra surgiu da reforma protestante. Afinal, esse é o teu marco zero para tudo na história, não é? O capitalismo, que está destruindo as condições de produção e reprodução da vida, surgiu graças à reforma protestante. E o que mais que a gente pode ir colocando aí? A corrupção do Estado moderno veio da reforma protestante. Você entendeu? Tipo, é cabacice ficar fazendo esses gritos, mas eu entendi o objetivo. Mas já que é pra gente enaltecer a escola pública, eu tô contigo. Se em troca da gente universalizar a escola pública, acabar com o ensino privado, a gente tem que dizer que foi a reforma que fez, eu fecho. Pra mim é uma negociação tranquila. Ah, beleza, foi a reforma que fez, então vamos, escola pública gratuita de qualidade pra todo mundo. Boa mala comunista! Quem trouxe e tirou da igreja o domínio da educação foi a reforma protestante. Vamos seguir essa linha e não vamos tentar trazer de volta para a igreja a educação, então. Não foi nenhum conceito de Angel ou de Marx que inventou a escola pública. Nem tinha porquê. Troca. Foi a reforma protestante que estimulou o Estado moderno. Isso foi um elogio? Tu é fã ou é hater? Não foi a ideologia de Marx, não. Troca. Foi a reforma protestante. Tô rindo. Que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistar riquezas e posições. Foi a reforma protestante. Ô, Jeová, é dedo no furico e gritaria. Ó, seguinte. Isso aqui volta naquele papo que o Franklin Ferreira e o Sayão tiveram, acho que no Inteligência Limitada, e que a gente reagiu. Que é essa ideia de colocar na reforma protestante a responsabilidade sobre tudo e o capitalismo como uma chave mágica de desenvolvimento econômico, o que não é, o que é uma besteira. Então não vou nem me dar o trabalho de explicar isso, assiste o React lá. Muito mais interessante, tá? Então fica aí. Mas é curioso, porque para que os trabalhadores e trabalhadoras pudessem ter tempo para estudar, por exemplo, e criar algum tipo de classe média, alguma coisa assim, precisou de muita luta de sindicatos. Mobilização de trabalhadores e trabalhadoras. Porque senão não ia ter. Para que a gente pudesse ter até reformas liberalizantes, mas ainda dentro do capitalismo, com o mínimo de proteção à vida das pessoas, precisou de muita luta de trabalhador e trabalhadora. Isso no mundo todo. Não é automático você se tornar protestante ou capitalista e as coisas começam a melhorar para todo mundo. Tem luta, minha gente. É só olhar. Ou vocês acham que os direitos trabalhistas caíram do céu porque o capitalista sentiu no coração que ele deveria... realmente é melhor eu diminuir, aumentar o salário do pessoal, mesmo tendo um exército industrial de reserva, diminuir a carga horária de trabalho, né? Mesmo eu podendo explorar até a última gota de vida desse ser humaninho. Não, né, minha gente? Garantir a aposentadoria... Isso é luta de trabalhador e trabalhadora, mano. Só que é mais fácil fazer essa gritaria aí e achar que, pô, é mágico, né? Ver a reforma e tudo se aconteceu. Não. Bom senso. Mas vamos lá. Vamos respirar um pouquinho. Graças à reforma hoje a gente vê caindo aí, subindo do nada, da noite pro dia, escalando a pirâmide social. O pobre crente, né? Então, a massa evangélica que é empobrecida, que em sua maioria são pobres de periferia, tá tudo ficando rico por causa da reforma protestante. Tudo é com a possibilidade de ascender socialmente. Antes da reforma não existia ascensão social. Nenhuma. Só depois. Inclusive, o mundo se reduzia à Europa. Sei lá. São muitas análises que a gente tem que olhar e falar, cara, tá pressuposto tanta coisa para ser discutido.
E o ponto é esse, entendeu? É só gritaria, reforço de ideologia e tal, tudo mais, e não se debate, não se conversa. E também nem teria como, inclusive porque o Mala tá falando sozinho, assim como os pastores em geral fazem. E essa é uma das críticas que eu mais faço enquanto evangélico, crente, que olho para a igreja e falo, cara, sempre o monopólio da palavra tá na mão de um, ele fala o que ele quiser, independentemente do conteúdo, e não tem espaço para debate, para conversa. Como é que vai fazer? Como é que desenvolve senso crítico? Como é que tem participação democrática? Como é que se treina a democracia sem espaços para isso? Todo ambiente é de autoridade, alguém que está mandando e tudo mais, e mesmo a igreja, que deveria ser um ambiente entre irmãos, em que a gente troca ideia e vai evoluindo como comunidade, também não é. É sempre dentro dessa estrutura em que só um fala, só uma pessoa, e poucos espaços para você poder participar, para você decidir, para você conversar, para você pensar. E quem não pensa é pensado. Vamos lá. Mais uma vez, essa plateia tá sendo maravilhosa com os meus react. Eu agradeço muito, viu, gente? Mas não fica me ouvindo, não. Ouve o Mala. Não foi o domínio comunista sobre o mundo, não. Ao contrário, escravizou as pessoas. Não. É a reforma protestante. Que eu me lembre, não foi o comunismo que escravizou as pessoas. Fica aí a dica o que aconteceu depois da reforma protestante, com o processo de colonização capitalista, por muito tempo, até naquele paizinho protestante chamado Estados Unidos. Porque antigamente o pobre não tinha direito, não tinha acesso à conquista. Foi a reforma protestante que proporcionou isso. Troca. Esse argumento não deu. Foi a reforma protestante que deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião. Nossa, espera que nem eu entendi essa frase. Explica aí, Mala, que por mim foi muito, muito profundo a argumentação. Foi a reforma que tirou aquela de que só os clérigos poderiam ler e interpretar a Bíblia. Foi... Mas não é isso que acontece, não? Ué, agora eu fiquei confuso. A reforma protestante que deu liberdade à individualidade. Exceto se você questionar o pastor. Aí a sua liberdade precisa ser cerceada. Agora escuta essa última aí. Tô ouvindo. Vira aí, meu filho, essa tela. Querem eliminar o cristianismo do Ocidente? Não. Querem substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista ateísta? Talvez, dependendo do que a gente entender por humanismo e ateísmo, pode soar interessante. Ao enfraquecer o cristianismo, estão dando lugar ao islamismo. Aí o negócio foi pras cucuia. Quer dizer, você pode ser religioso desde que você seja crente e reformado. Porque se você for do Islã, aí você não pode ter a sua religião, não pode fazer sua apologia, viu? Porque o reformado defende os direitos humanos, as liberdades individuais e tudo mais, desde que você seja um reformado. Parabéns pela sua organização e planejamento no discurso, Mala. De todo jeito, minha gente, eu espero que vocês tenham curtido essa insanidade, essa gritaria insana nesse processo todo, e que a gente possa compartilhar e divulgar esta palavra para seguir trocando ideia com os nossos irmãos, nossas irmãs, crentes da classe trabalhadora, como nós, ou como eu, ou como você, ou talvez não, né? Ninguém aqui tá sendo crente necessariamente. Pode ser que tenha bastante gente que não é crente, mas troca ideia com a gente, é amigo do crente. Bom, estamos aí para divulgar a palavra e tentar fazer um esforço de suportar esse momento de insalubridade. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Tamo junto.